Primeiro, gostaria de agradecer, o convite da igreja. Para mim é uma honra poder servir a igreja, a congregação que eu faço parte, né? Confesso que quando eu recebi o convite me veio um friozinho na barriga, porque substituir o pastor Cláudio, a pastora Maria Eugênia, não é fácil. Mas eu também não aprendi a não fugir de desafios, né? Então, para mim é uma honra estar aqui e poder falar sobre um tema, como a gente está finalizando o mês da família, sobre este tema que alguns anos atrás eu achava que não ia ter. Né? Eu achava que eu não teria uma família, que eu ficaria solo. E Deus foi começando a ministrar em mim sobre família. E hoje eu quero compartilhar algo que são as 6 marcas de uma família avivada. Amém? A gente está no ano do avivamento, nada mais propício do que falar sobre isso. Né? As nossas famílias, a nossa história, né, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, ela precisa da intervenção divina. E na família, como um núcleo social, nós também precisamos de uma manifestação sobrenatural da nossa família. Né, se a gente for olhar todos os patriarcas da Bíblia, nós vamos ver a manifestação de Deus na família deles. A começar por Sara e Abraão, né, os dois eram estéreis. E Deus fala que a partir de Abraão haveria uma nação, e a partir dele todas as nações seriam abençoadas. Então, como eu fico imaginando eles, já idosos, estéreis, pensando em receber essa palavra. Se a gente parar para analisar, a esterilidade também estava sobre Isaac. Rebeca também era estéril. E Jacó, Raquel também era estéril, ao ponto que ela orou: Senhor, dá-me um filho, senão morro. Olha só que oração. A necessidade de uma linhagem, de perpetuar uma linhagem, porque ela entendia que a manifestação da palavra do Senhor era geracional. Então ela pediu: Senhor, me dá um filho, senão eu morro. Porque é necessário perpetuar a palavra de Deus. A bênção do Senhor precisava ser perpetuada. E nesses 3 casos a gente vê o quê? Esterilidade. A esterilidade das famílias patriarcais carrega uma mensagem de Deus para nós, que é que só há um caminho para a família. E este caminho é a presença do Senhor. Sem um avivamento e uma manifestação do Senhor dentro das nossas casas, perderemos a batalha. Ou seja, a gente não adianta a gente fazer nada se a gente não for para a presença do Senhor. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre uma pessoa que me encanta demais na palavra de Deus, que é Davi. A gente vê a manifestação do Senhor na vida de Davi, a vida dele inteira. Se a gente, vamos lá, fazer um breve resumo da história de Davi. Ele foi esquecido pelo pai, porque muito provavelmente ele era bastardo. Então ele foi esquecido dentro de uma reunião muito importante, onde Samuel iria ungir um novo rei. Então toda a família precisava estar presente. E o que acontece? Ele é esquecido. Os irmãos não suportam ele, isso a gente vê claramente na Bíblia, dizendo que Davi ele se achava
né, por estar lá. A sua esposa ridicularizava ele. Mical, ela ridicularizava. Saul, que era o sogro dele, queria matar ele. Ele comete um adultério com Batseba. Ele comete um assassinato. O filho de Batseba morre. Ele tem uma filha abusada pelo próprio irmão. Absalão, que era o outro irmão, matou Amnon. Absalão rouba o trono do pai de Davi. Só que em tudo isso houve uma manifestação do poder de Deus. Depois de todas essas tragédias, o que aconteceu? Davi toma o poder novamente. Cria a sua linhagem através de Salomão. Então, o trono, sabedoria e o altar. Quem faz o templo? Salomão. Ele já não podia mais fazer o templo, mas quem fez o templo foi a sua linhagem. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que toda a palavra de Deus que foi lançada para a vida de vocês não é só para vocês. Abraão, ele esqueceu disso. Tanto é que ele, sem querer, deu a sua esposa pro faraó, no Egito. Ele teve um filho com a Abigail, a concubina. Agar, perdão. E se a gente for parar para analisar, quando ele caiu em si, que a palavra não era só para ele, mas para toda a casa, aí nasce Isaac, o filho da promessa. A palavra não era só para Abraão. A palavra era para Abraão, para Sara e a sua descendência. Tanto é que Deus, ele reconhece quem? Isaac, o filho da Sara. Apesar de tudo isso, Deus olhou e se importou com Davi e a sua família. A palavra de Deus diz que Deus achou a Davi quando rejeitou Saul. Gostaria de que vocês lessem comigo Atos 13, 22. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui a gente percebe o quê? Primeiro, Davi, ele foi encontrado por Deus. E a palavra diz o quê? O versículo diz o quê? Homem segundo o meu coração. Nós, como seres humanos, a gente tem o costume de olhar muita desgraça. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu não me lembro onde foi, e essa frase me marcou. Ele disse, agora é a história da minha vida. Por quê? Porque era uma desgraça que tinha acontecido. Só que a gente não percebe o que Deus está construindo. A palavra de Deus diz que Davi foi encontrado, homem segundo o coração do Senhor. E olha o que diz em Salmos 89, no verso 3 e 4. Tu disseste: Fiz a aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi:
Estabelecerei a tua linguagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Mais uma vez aqui, revela a palavra de Deus como algo perpétuo. Se a gente parar para analisar, o que Deus fala para Davi é que estabelecerei sobre a sua linhagem para sempre e firmarei o teu trono em todas as gerações. Isso significa que a palavra de Deus, a bênção do Senhor, ela vai de geração em geração. A bênção, vamos ler os próximos versículos, que também é Salmos. Salmo 89, o verso 19 ao 37. Salmo 89, 19. Até o 37. Em uma visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: concedi ajuda a um guerreiro. Exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o sustentará, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o enganará, nenhum injusto o oprimira. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor leal o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também eu nomearei o primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor leal por ele para sempre, e a minha aliança com ele está assegurada. Firmarei a sua linguagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus estatutos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele o meu amor leal. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linguagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para todo sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Amém. Aqui a gente percebe que, primeiro, Davi foi ungido com óleo sagrado, como diz as Escrituras. Então, a unção dele se perpetuou por toda a sua linhagem, e isso foi uma promessa de Deus. E essa promessa se perpetua até hoje. Através de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele era filho de Davi. Sabe por quê disso? Porque depois de 14 gerações vem o Jesus Cristo. E por conta disso, por fazer parte da mesma linhagem de Davi, ele era considerado filho de Davi. E a linhagem de Davi, o reinado de Davi, o trono de Davi, ele está perpétuo por conta de Cristo. A palavra de Deus diz que sobre ele estão todas as autoridades, todos os poderes, o governo está em suas mãos. É através de Jesus Cristo que a palavra dele se cumpre. Eu gostaria de ler com vocês 2 Samuel 7, 18 a 20. Gente, eu gosto muito de firmar os ensinamentos.
Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família? Para que me trouxestes a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, deste seu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Ou seja, quando Davi ele recebe a profecia do que iria acontecer, a palavra, a bênção do Senhor sobre ele, sobre a sua linhagem, ele fala: é assim que o Senhor procede com os teus servos? Ele caiu em si. E uma das definições de avivamento é exatamente isso, cair em si. Não tem como ter avivamento sem arrependimento, e para isso, nós precisamos cair em si. Davi, ele pega e fala: é assim que o Senhor procede com os seus servos. Falando não somente sobre mim, mas sobre a minha linhagem. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus geracional e por isso que teve alguns que me conhecem um pouco mais tempo, quando a Ana e eu éramos noivos ainda, a gente fez um curso sobre criação de filhos, quando noivos. E a gente falava: nós não queremos um filho, nós queremos 7 filhos. Passar o Vini. Ai, ai. Dá tempo. A gente falava isso, porque a gente quer perpetuar aquilo que o Senhor entregou para a gente, através da nossa geração. A bênção do Senhor não é só para nós. O que podemos aprender com Davi? Nós temos as 6 marcas sobre a vida de Davi que revolucionou a sua família, trouxe avivamento para a sua família. A primeira é não desistir da família. E se a gente olhar hoje, o que mais está sendo atacado é a família. E eu não falo só da questão de ideologia de gênero, que isso sim é preocupante, mas sutilmente isso está entrando dentro da igreja. Casais que não querem ter filhos, porque Deus vai entender, sem perceber, estão desistindo da família. Por algum momento difícil, é melhor largar tudo. Agora pensa só, se Abraão tivesse desistido, porque quando Deus falou, demorou cerca de 17 anos, se eu não me engano, para que nascesse. Foi 17 anos para que nascesse Isaac. E se ele tivesse desistido? Porque ele já era velho. A palavra de Deus diz que ele já era ancião. Se Isaac tivesse desistido por conta da esterilidade da esposa, e se Jacó tivesse desistido também, a gente falou dos patriarcas lá no início. Se eles tivessem desistido, acabaria com a linhagem de quem? De Jesus Cristo.
Nos evangelhos nós temos a história da filha de Jairo. E se Jairo tivesse desistido, porque a filha já estava morta? É melhor enterrar. Ela já está morta. Mas Jairo o que fez? Foi atrás de Jesus. Ressuscita minha filha. Se Marta e Maria tivessem desistido, por mais que ainda elas ficaram com raiva, porque Jesus demorou demais. Mas quando elas souberam que Lázaro iria morrer, foram chamar Jesus. E o que ela falou? Se você chegasse um pouco antes, ele estaria aqui conosco. Às vezes nós desistimos. Nós desistimos da nossa família. Eu me lembro da apresentação do Hector, não sei se vocês se lembram, que o Lucas fez uma oração e ele disse, o Hector significa a união, a reconciliação. Se eles tivessem desistido. Nós não podemos desistir por conta das adversidades. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições. Isso significa que nem tudo vai ser um mar de rosas. E se falaram isso para você, desculpa, é engano, tá? Nós teremos dias difíceis. A questão é que resposta nós iremos dar a esse tempo difícil. Se na nossa família está passando por um tempo difícil, a gente vai desistir? Em uma conversa com o pastor, a gente estava falando sobre fé, e ele me trouxe uma visão, né, porque todo mundo sabe, né, a definição que está aí escrita em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Amém. Só que, como nós praticamos a fé? A gente acredita naquilo que não se vê, naquilo que vem do futuro, olhando para o passado. O meu Deus fez, o meu Deus restaurou. E por isso hoje eu posso me posicionar, porque eu sei que amanhã vai mudar. Isso é fé. E às vezes a gente não exerce essa mesma fé dentro das nossas casas. Porque você não entende como é minha esposa. Ou, porque você não entende como é o meu filho. Sinceramente, talvez eu não entenda mesmo. Mas uma coisa eu sei. Porque eu vi, no meu passado, Deus restaurando. Eu sei, e eu posso me posicionar com você, a orarmos e ver um futuro muito melhor. Nós paramos de nos posicionar. É muito comum a gente reclamar, mas nós precisamos nos posicionar. Uma vez, uma mulher veio falar comigo. E ela sempre estava passando por uma necessidade, era saúde física. E ela dizia, eu sei que isso é retaliação, e eu sei que isso é retaliação. E, irmãos, eu acredito que exista retaliação. Mas, a partir do momento que você só vive com retaliação, algo está errado. E a primeira coisa, quando ela falou isso, eu ouvi o Espírito Santo e eu disse, sabe qual que é a maior batalha espiritual? Não só da sua vida, mas de todo intercessor, de todo cristão, na verdade?
dela. Qual? Eu disse a falta de posicionamento de filho. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós falarmos, que o poder está na nossa língua, tanto de vida quanto de morte. Que nós somos embaixadores, mensageiros da palavra de Deus. Então, querida, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que se na sua casa está difícil, comece a profetizar coisas boas. Não se conforme com a realidade. Entenda quem Deus é. E a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então a palavra de Deus diz que Ele não muda, Ele fez milagres. E a gente vê um monte na Bíblia, um monte de testemunhos. Só que falta o quê? Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E se a gente for parar para analisar, em Gênesis 19, conta a história de Ló, e que a esposa dele se torna uma estátua de sal. Por quê? Porque havia um desejo de estar num lugar onde Deus iria destruir. Muitas vezes a gente quer estar num lugar onde Deus, Ele quer acabar. Existem amizades que precisam ser deixadas de lado. Porque essas amizades trazem o quê? Maus conselhos. Ela tinha muito potencial. Só que por olhar para trás, por querer estar em um lugar onde Deus disse aqui vai ser acabado, aniquilado, ela encerrou. Ela desistiu. Ela desistiu de ter uma vida com seu marido, porque ela queria estar naquele lugar. Davi, se a gente for ler Salmos 51, o verso 5, ele fala que ele é pecador. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Aqui ele mostra que, primeiro, que houve, que ele era filho bastardo, porque não fala sobre a mãe, e porque ele foi sempre excluído da casa. Era uma cultura da época, a exclusão do filho bastardo. Então ele sabia que ele era bastardo e por isso que ele ficava com as tarefas menos honrosas. Não era um soldado do exército israelita. Ele era o quê? Pastor. Seria mais ou menos assim. Jessé falou para ele, ó, tu nasceu, mas então tá, vai lá cuidar das minhas ovelhas. Quando Samuel veio para ungir o rei, ele foi esquecido por quê? Porque ele não era o filho legítimo. E essa foi a razão porque Jessé não chamou Davi para a reunião. Às vezes é muito mais fácil esconder uma situação difícil do que encarar ela.
Agora, a questão é que se ele ficasse olhando para o que aconteceu com ele, fisicamente, né? O meu pai me abandonou, o meu pai me excluiu da família, ou até mesmo, eu nunca sou chamado para nada. Ele não seria rei. Por quê? Porque teria que tratar primeiro o coração. E todo o tempo que ele passou pastoreando as ovelhas de Jessé, o Senhor foi ministrando e moldando o coração dele. Nós vemos isso claramente em vários salmos, e boa parte dos salmos foi escrito no tempo em que ele estava pastoreando. Só que o que ele fez foi deixar ser moldado por Jesus, deixar ser moldado por Deus, para que houvesse uma mudança no seu futuro. Uma mudança no futuro da sua família. Agora, o que nós devemos fazer para que mude o nosso futuro? A gente precisa quebrar o padrão que nós aprendemos quando ele não é um padrão cristão. Gente, a gente tem um padrão e tudo que foge disso daqui, a gente precisa quebrar na nossa vida. Eu me lembro em 2016 que eu fui numa reunião lá em Piraju, interior de São Paulo. Eu fui numa reunião e eu vi o tanto que eu tinha aprendido errado. Eu olhava assim e eu dizia, Senhor, me ajuda. Porque eu sei que eu preciso de reforma. Eu aprendi assim, e agora? E o Senhor foi moldando, por quê? Porque eu precisava quebrar um padrão que eu tinha aprendido. E a gente precisa disso. Nós precisamos quebrar este padrão. E nos moldar ao padrão do Senhor. Olha só o que diz Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ou seja, Moisés acabou deixando o Egito por conta do quê? Da fé. Ele quebrou um padrão que ele tinha aprendido uma vida inteira. Ele desde bebê estava no Egito, então eu aprendi assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Gente, a gente precisa deixar isso. Por mais que a gente aprenda de uma forma, isso não significa que é a forma de Deus. E em Gênesis 15, versículos 5 e 6 fala o seguinte: em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Tanto Moisés quanto Abraão, eles não olharam para o que eles tinham, para as circunstâncias naturais. E essa é a diferença entre vista e visão. Vista é uma habilidade dos olhos, ou seja, a gente enxerga aquilo, a gente tem a visão. Eu consigo ver vocês. Agora, a visão é a habilidade do coração. Eu sei o potencial que cada um tem. A vista me dá uma perspectiva da terra, mas a visão me dá a perspectiva do céu.
aquilo que o Senhor depositou em cada um. A vista fala do presente, eu sei que isso é porque eu estou vendo. A visão fala de futuro, eu sei que ele vai ser. A vista fala daquilo que eu vejo, mas a visão fala da minha fé. O terceiro aspecto é valorizar as pequenas coisas. Davi, ele cuidava dos leões, das ovelhas. Cuidava do quê? Dos leões, dos ursos. A gente precisa entender que antes de ser rei, Davi, ele precisou ser pastor. Isso significa que a gente precisa ser fiel naquilo que é pouco, naquilo que parece ser insignificante, mas vai me forjar para as coisas grandes. Então, a gente precisa entender que a gente não vai tropeçar nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mas sim em pequenas. É uma falha de educação, é uma falha no tempo de lazer, é uma falha de oração, falta de palavras, de elogios. A palavra diz em Provérbios 10, 11, que a boca do justo é um manancial de vida. Mas a boca dos perversos mora a violência. Em Provérbios 12, 18 fala que alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. As suas palavras têm curado a sua casa? Ou têm trazido espada? Provérbios 21, 23 fala: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. E Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Às vezes a gente peca em palavras para nós mesmos, porque eu sou burro. Ou até mesmo para as pessoas da nossa casa. Porque não vai ser nada na vida. Esse daí só incomoda. Sem perceber, a gente está destruindo a nossa casa. Trazendo morte. Porque não é a realidade dos céus. O quarto ponto, a quarta marca é encarar os desafios. Davi, quando viu Golias, perguntou: quem é esse que está insultando o Senhor dos Exércitos? A gente precisa encarar os desafios. Por isso que eu disse, eu estou aqui, é um desafio para mim. E quais são os benefícios? Para Davi foi o casamento real, não pagar mais impostos. A palavra de Deus diz que tanto ele quanto a sua linhagem não pagaria mais impostos. E ele se tornou rei, posteriormente. Porque ele encarou os desafios. E eu vou falar para vocês, eu já fugi de desafios. E porque eu fugi de um desafio que o Senhor tinha proposto, eu chorei um mês seguido. Porque eu precisava ser ministrado. E o Senhor falou comigo e eu só chorava. Porque eu tinha medo. Eu não encarei o desafio.
Eu dizia, não, eu não sou capaz. Não, eu sou muito novo, estou começando minha família agora. Eu fugi do desafio. E o Senhor me trouxe à tona a minha covardia. Só que o bom é que eu aprendi. E por isso que eu estou aqui, não fugir do desafio. A gente não pode fugir de desafio. A gente precisa entender qual é o desafio que o Senhor nos propõe. O quinto ponto é: encerre as pendências. A palavra de Deus diz que quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou uma pedra com a funda e atacou em Golias, na cabeça de Golias, e este caiu. E somente depois que caiu, ele pegou a espada e degolou Golias. A gente não pode só saber do problema. A gente tem que encarar o problema e resolver. Neemias, ele entendeu, porque o Senhor falou com ele, que ele deveria reconstruir os muros de Jerusalém. Fechar todas as brechas. A palavra de Deus diz que os inimigos vinham ridicularizando ele por conta disso, querendo trazer medo a ele por conta disso. Não vai servir de nada. Só que o que Deus estava ministrando ao povo é: encerre as pendências. Quais são as brechas de vocês? O que tem te feito pecar? Isso precisa ser degolado na sua vida. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar o pecado, orar um pelos outros e andar na luz. Nós precisamos fortalecer as nossas famílias, mas como se ainda tem coisa oculta. Nós precisamos, e isso nós precisamos fazer urgente, porque se a gente quer ver o avivamento na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, nós precisamos resolver as pendências nossas. E o último ponto é: priorize a presença de Deus em sua casa. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 84, verso 1 ao 5 e o verso 10. Salmo 84, verso 1 ao 5 e o verso 10. Quão amigável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Davi, ele priorizava a presença de Deus. Esse salmo, ele deixa muito claro: olha,
como é agradável estar na presença do Senhor, no lugar da sua habitação. Eu prefiro um dia na tua presença do que 1000 fora dele. Nós precisamos ter este mesmo entendimento, entrar nessa realidade. A única diferença é que enquanto Davi, ele precisava de uma habitação do Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos a habitação. Nós precisamos priorizar Ele dentro das nossas casas. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que hoje você pensasse em qual ponto que precisa ser consertado. Eu preciso priorizar o meu tempo com o Senhor. Eu preciso insistir na minha família e não desistir dela. Eu preciso parar de olhar para aquilo que eu fazia de errado e começar a olhar, me moldar a palavra de Deus. Eu preciso valorizar as coisas pequenas, porque eu sei que o Senhor vai me entregar coisas maiores. Eu preciso encarar os desafios e encerrar com as pendências que eu ainda tenho. O que eu preciso fazer? Se nós queremos avivamento dentro das nossas casas, nós precisamos ajustar algumas coisinhas. O Senhor traga à nossa mente aquilo que precisa ser consertado. Traga ao nosso coração aquilo que precisa ser consertado, Senhor. Sabe, irmãos, qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Pedro, ele não só soube o que ele fez de errado, mas ele se arrependeu. Judas, ele teve remorso. O arrependimento, ele traz avivamento. Mas o remorso traz morte. E hoje eu te convido a ir um passo além. Muito provavelmente você já sabe o que precisa ser consertado, mas agora precisa de arrependimento.